Olá e muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Desenhos e animações, querendo ou não, são uma das coisas que fazem parte da vida das pessoas. Nós, desde crianças, despertamos os nossos interesses pelas tramas e pelos estilos dos desenhos e definimos até mesmo alguns dos gostos que nós vamos manter em nossa vida, seja pelo estilo, musical, dinâmica de séries e filmes e até mesmo que tipo de literatura nós vamos consumir. Sem contar também que os desenhos influenciam muitas vezes diretamente no nosso caráter e em nossa índole, justamente pela maioria nos orientar o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim, e etc. Há também aqueles desenhos que nos ensinam coisas que a escola ou até mesmo nossos pais normalmente nos ensinariam de forma mais formal ou até mesmo chata, por assim dizer. Isso porque os desenhos têm essa habilidade de prender a nossa atenção em vários momentos e por isso nós os amamos e até mesmo tentamos os propagar em nossa sociedade até os dias de hoje. Hoje em dia, existem vários tipos de processos diferentes para a criação de desenhos animados. Até porque atualmente existem vários tipos de público, sendo eles para o público mais adulto, no caso de séries como Uma Família da Pesada, South Park, etc. Porém, o foco do vídeo é falar sobre os desenhos do público infanto-juvenil, que querendo ou não, são os carros fortes de algumas emissoras. O primeiro passo na criação de um desenho, normalmente feito por uma emissora, é a parte da ideia e do roteiro. Isso é aprovado pela emissora de acordo com o que o público e a mídia demonstram interesse. Mas calma que eu sei que você que está assistindo esse vídeo já deve estar se roendo as unhas de raiva, pensando que os estilos dos desenhos terem mudado tanto e a dinâmica é somente por causa das crianças que assistem eles hoje em dia. Mas calma, que o buraco é um pouco mais embaixo. Durante o processo de aprovação de algum desenho, são feitas várias reuniões com os seus criadores e com a emissora, para ele se enquadrar com o seu público. Isso é, no caso, muitas das vezes os criadores terem que modificar a ideia original e moldá-la para que ela fique mais aceitável, para só assim, depois que o desenho pode ser aprovado pela emissora. Hoje em dia, por conta da demanda e de alguns outros fatores, muitas emissoras têm que agilizar os animadores para que cada episódio fique pronto o mais rápido possível. E é aí que chegamos num ponto importante do vídeo. Pelo fato de antigamente essa exigência das emissoras serem um pouco menores e também pelos traços serem feitos mais à mão, muitos desenhos ficavam mais caricatos e até mesmo mais marcantes por isso, gerando o estilo próprio de cada um. Um dos motivos de hoje em dia o estilo ser mais padronizado é também por conta de uma necessidade. Os animadores têm muita demanda de suas emissoras e prazos curtíssimos para entregar os projetos, e com esse tipo de animação, no caso da atualidade, por ser mais fácil de animar, reduz muito o tempo que os animadores têm que dispor para entregar seus serviços. Vale ressaltar que muitos dos desenhos atuais são feitos e animados por imagens estáticas, que ganham movimento por meio dos programas de animação, ou até mesmo por imagens estáticas pré-prontas, como no caso de BoJack Horseman, South Park, Uma Família da Pesada e por aí vai. Diferente de alguns desenhos que, por mais que às vezes reutilizem alguns modelos pré-prontos, ainda assim, a maior parte da animação é feita frame por frame. Para você que não sabe o que é frame, uma breve explicação disso são quadros que compõem cada segundo das animações. No caso, um segundo equivale a 24 frames. Sim, eu sei que é muita coisa. No caso, isso não tira o mérito de alguns desenhos. Eu sei que gosto é uma coisa que nunca se discute, porém, muitos desenhos do tipo que foram citados anteriormente têm uma história e um enredo muito bom, como por exemplo BoJack Horseman, que inclusive eu indico muito por quebrar o padrão das animações e não ser somente mais uma série animada sobre um besterol americano. Porém, isso não é em todo estúdio e emissora que esse tipo de coisa acontece. O fato é que muitos desenhos hoje em dia são produzidos com desleixo e sem um certo carinho especial por seus criadores, justamente porque eles não dão a mínima a seu público, justamente por atualmente o público, no caso, aceitar qualquer coisa. Outro fator a ser apontado é que antigamente os criadores também tinham muito mais liberdade criativa na hora da criação das animações, no caso dos projetos em si, tendo menos restrição por conta da faixa etária. Por exemplo, na classificação indicativa 12 anos dos anos 2000 é muito diferente da classificação indicativa 12 anos de hoje em dia. Isso porque a mídia também influencia muito no que ela acha melhor de passar para as crianças verem, o que torna alguns projetos serem considerados inapropriados e até mesmo, infelizmente, cancelados. Mas mesmo assim, nós amamos os desenhos que fizeram parte da nossa infância e até mesmo da nossa criação de certa forma. Não devemos massacrar os desenhos atuais ou até mesmo os reboots e remakes que são feitos deles. Essas novas versões são feitas diretamente para o público atual. Cada geração e período muda diversas vezes. Os próprios desenhos antigos, que são da época dos nossos pais, são bem diferentes do que são necessariamente da nossa época. Até mesmo a dinâmica. Antigamente, era muito fácil um personagem aparecer fumando, ingerindo bebidas alcoólicas ou até mesmo morrendo
lindo nos desenhos, coisa que já não condizia com o politicamente correto da minha época e da de muitos. Para finalizar, a ideia é que não julguemos coisas só porque são diferentes da nossa geração, porque literalmente é isso, são gerações e períodos diferentes. Os desenhos refletem diretamente nisso, então se a dinâmica ou a história de algum desenho é diferente, você não deve massacrar ou até mesmo julgar. Claro que cada um tem o direito de ter a sua própria opinião, mas não é por isso que devemos achar que eles não sejam ideais para as crianças de hoje em dia, simplesmente porque não tem a mesma dinâmica dos desenhos que tínhamos na nossa geração.